because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala, e hoje estão aqui comigo... Oi, eu sou a Michelle, eu sou mediadora e organizadora do projeto Leia Mulheres, e eu também tenho um blog chamado Feminist Horror. Eu sou a Stefania Amaral, do Cinema em Cena, do Instagram Discos do ST, e meu blog tem o meu nome, Stefania Amaral. E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a atriz e cineasta Nadine Labaki. A Nadine nasceu em 1974, em uma pequena cidade do Líbano, e o desejo de se tornar diretora veio da guerra civil que assolou seu país, de 1975 até 90. Ela diz que, durante a guerra, nós tínhamos que ficar dentro de casa, porque era perigoso sair. Ser uma criança dentro de casa? Bem, é chato. Eu entendia porque era necessário, mas não conseguia não achar. Então passei a desenvolver uma relação especial com a TV. Era a fuga perfeita. Tinha uma videolocadora perto e eu ia lá o tempo todo. Comecei a recriar realidades em minha própria cabeça, que eu queria que fossem verdade, quando eu tinha 12 ou 13 anos. Ela se formou em 97 em estudos audiovisuais, na Universidade St. Joseph, em Beirute. Seu trabalho de graduação, o curta que dirigiu, chamado Rua Pasteur, número 11, ganhou o prêmio de melhor curta-metragem na Bienal de Cinema Árabe no Instituto do Mundo Árabe, em Paris. Em 98, ela participou de um workshop de atuação, também em Paris, e começou a dirigir vídeos publicitários e clipes de cantores famosos do Oriente Médio, pelos quais recebeu alguns prêmios. Depois de um treinamento de roteiro no Festival de Cannes em 2005, em 2006 ela dirigiu e protagonizou seu primeiro filme, Caramelo. O filme teve sua estreia no Festival de Cannes em 2007. Em 2010, ela dirigiu e estrelou novamente seu segundo longa, E Agora Onde Vamos?, que estreou na mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes em 2011. Em 2015, ela foi selecionada para o júri do Um Certo Olhar, também em Cannes, e em 2016 ela concorreu às eleições municipais em Beirute, e apesar de não vencer, ela ganhou 40% dos votos. Entre as honrarias que já recebeu estão a Ordem das Artes e das Letras, com decoração concedida pelo Ministério da Cultura da França, que visa recompensar as pessoas que se distinguem pela sua criação no domínio artístico ou literário, ou pela sua contribuição ao desenvolvimento das artes e das letras na França e no mundo. E em 2016... recebeu um título honorário na Universidade Americana de Beirute, quando também foi oradora na cerimônia do 150º aniversário dela. Em 2016 também anunciou que está trabalhando em seu novo filme, Cafarnaum. Sobre ser mulher e trabalhar no cinema, ela afirma: eu nunca senti dificuldade em meu trabalho porque sou mulher. Eu nunca senti que não alcancei algo ou que as pessoas não me deixam alcançar algo porque sou mulher. Francamente, eu nunca senti isso em minha vida pessoal ou profissional, porque eu tenho em minha cabeça que eu posso alcançar qualquer coisa, então para mim não é diferente estando no mundo árabe. A única diferença é a autocensura. É o medo de como os outros vão olhar para você. É isso. Bom... a Nadine, então, ela já trabalhou em 2 longas, como nós mencionamos,
e tá trabalhando no seu terceiro longa, e ela é uma figura, assim, intrigante, né, porque ela é uma atriz maravilhosa, ela é a diretora desses filmes que são filmes muito marcantes, sendo que E Agora Onde Vamos, na época de seu lançamento, foi o maior sucesso de bilheteria no Líbano disparado, assim, ela disse em entrevista que eles tinham que abrir novas salas de cinema pro filme, porque não dava conta da quantidade de gente que queria assistir. Caramelo já tinha sido um grande sucesso de público internacional mesmo, né? E ainda por cima, esse aspecto que eu não conhecia, que é o fato de ela trabalhar também com política, né? Ter concorrido às eleições municipais e ter tido 40% dos votos, o que é uma votação bastante expressiva, né? Então é uma figura muito interessante, né? O que vocês acharam desse contato que a gente está tendo agora com a obra dela? Bom, eu já sabia da existência do E Agora Onde Vamos, uns 2 anos atrás, no podcast que eu gravei no Cinema e Cena sobre intolerância religiosa. Mas eu não consegui assistir na época o filme inteiro, assim, ele tava tive um problema para conseguir esse filme. E eu já gostava, assim, do que eu pude ver. Mas agora, assim, cara, é sensacional, assim, me pegou de jeito e eu chorei demais nesses 2 filmes dela. Achei até estranho porque são comédias, mas eu tenho disso, assim, eu tenho umas sensibilidades estranhas. Então, Nadine, eu quero que seja o nome da minha próxima gata. De fato. Bom, as minhas próximas gatas vão chamar Chantal e Agnes, então eu não vou te copiar nessa, tá, Estê? Pronto, então a Nadine é minha. Eu não conhecia a diretora, conhecia através do podcast, vendo para conversar aqui hoje. E eu gostei muito dos filmes dela, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. A Estê até brincou comigo, que não imaginava que eu fosse gostar, porque eu sou meio... Não é que eu sou contra, mas que eu não gosto tanto dos filmes mais leves, mas esses eu adorei de paixão, gostei muito da fotografia que ela usa, da atuação dela. E eu tava pensando numa coisa enquanto a Isabel tava fazendo a apresentação, que ela ficava em casa vendo filmes e tal. Eu lembrei daquele documentário The Wolfpack, eu não sei se vocês já assistiram. Muito de uma bom. Não é? Fala de uns meninos que são criados dentro de casa e o escapismo deles é falar de filmes, reencenar filmes, né? Eu vi aqui, Crystal, eu acho que se fala Moselle, o nome da diretora do Wolfpack, tem no Netflix e é muito legal. E uma outra coisa que eu também lembrei agora, né, que foi de um quadrinho que eu li, que se chama O Jogo das Andorinhas, de uma libanesa também, chamada Zeina Abira, eu não sei falar, gente, acho que é Abira Shed que se diz. E também se trata desse período de guerra que o país estava vivendo e se passa dentro de um apartamento enquanto todos os vizinhos se protegem em um apartamento durante uma parte de bombardeios. E aí fica falando um pouco da vida de cada um no país. Eu acho bem interessante para quem gostou dos filmes da Nadine também ler esse quadrinho. Um aspecto que é interessante sobre isso é que... eu digo sobre essa questão da guerra, né? Porque... o Líbano, eu tava vendo até uns comentários dela em entrevista, né? Um país que desde quando acabou a Guerra Civil, na década de 90, vive meio que na paz, assim, né? Ao contrário de outros países da região, né? E então, esse filme dela do E Agora Onde Vamos, ela diz que a ideia veio de... Acho que eu tô me adiantando falando disso agora, né? Mas a ideia, só porque você mencionou a questão da guerra, eu achei que talvez fosse interessante mencionar. Ela disse que houve um princípio de uma guerra civil, não me recordo agora em qual ano, foi ali por 2008, 2009, e que durou só algumas semanas, mas que aí ela usou como um gatilho hipotético, né? E se isso começasse de novo, né? E aí ela usou isso para criar a ideia do filme. O Caramelo é o filme da Nadine de 2007 e ele é uma comédia leve que trata da vida cotidiana, especialmente a vida amorosa, de diversas mulheres em Beirute. 4 delas trabalham num salão de beleza. Agora, me desculpem porque eu não sei se a minha pronúncia está... correta, mas a Nisrine é noiva, mas não tem coragem de contar ao noivo dela que ela já não é mais virgem. A Jamali é uma modelo e atriz divorciada com medo da passagem do tempo. Rima, ela é atraída por uma cliente que parece retribuir as suas atenções. E Layali é apaixonada por um homem casado, mas não sabe
mas não sabe que um policial está também interessado nela. Por fim, há a Rose, uma costureira de meia-idade que cuida da sua irmã e que tem um pretendente. O filme foi indicado à Câmara de Ouro, em Cannes, e vários outros festivais, e por sua causa, Nadine foi posta na lista de 10 diretores para ficar de olho no Festival de Sundance, na revista Variety. Ele foi indicado pelo Líbano para melhor filme estrangeiro no Oscar, mas ele não passou, né, na seleção, não foi um dos 5 indicados finais, assim. E eu acho que um dos aspectos que mais chama a atenção nesse filme é justamente o uso de cores. Não sei se por se passar em um lugar, assim, um salão de belezas, um lugar que tem essa coisa de lidar com cores, lidar com estética. As cores do filme são maravilhosas, os figurinos e os cenários são muito coloridos e são muito vistosos. E numa entrevista que eu estava vendo da Nadine, ela fala que a ideia dela é que esse filme abordasse realmente como é a Beirute contemporânea. Mostrar o quanto que se lida com questões da modernidade, entre aspas, porque ela disse que existe uma certa ocidentalização da sociedade em alguns aspectos, né? Mas também que as pessoas elas vivem divididas entre esses aspectos ocidentalizantes e, ao mesmo tempo, família, tradição e religião, que são muito fortes tanto para as mulheres muçulmanas quanto para as mulheres cristãs, né? E ela retrata mulheres de ambas as religiões, né? Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante desse filme. O que vocês acharam dele? Nessa questão das cores, até me lembrou muito o Amélie Poulain, assim, o estilo dele. Cores menos vivas, assim, né? Amélie Poulain é uma cor mais primária e tal, mas esse acho que é uns tons mais doces, assim. E muito A Grande Família, que eu adoro, assim, pra mim ela é uma Marilda mais elegante e tal, e tem a questão de ser o amante do Paulão da Regulagem, então eu já gostei nesse aspecto, assim, de parecer com alguma coisa que eu tinha carinho. E todas as personagens, assim, muito diferentes, muito peculiares, muito interessantes, eu fiquei torcendo para todas elas, assim, muito rápido, né? Eu gostei delas muito rápido. E eu reparei na direção da Nadine, assim, que apesar de não ter nada a ver com filme de ação, né? Muito pelo contrário, mais uma comédia romântica. Ela tem cortes muito rápidos, né? Não é aquela coisa, umas cenas que se estendem, assim. Ela coloca bastante informação, né? Entrecortada, assim. Então a gente vê muito detalhamento, é muito legal isso. É até difícil falar de todos os detalhes que me chamaram a atenção, porque são muitos, assim. Toda hora tem uma cena interessante, um aspecto interessante que ela corta e coloca em cena, assim. Assim, em cada personagem, por exemplo, a Rima, ela tem aquela coisa de se vestir de uma forma diferente, que foge daquele estereótipo de uma garota que trabalha em um salão, né? É legal ter aquela mais velha, que é a atriz modelo, né, que tem... Nossa, não seria muito spoiler, mas o desfecho dela, para mim, foi maravilhoso. Assim, o que ela faz para se agarrar à juventude, assim, sabe? A emulação que ela tem ali naquele momento, para parecer mais jovem, né? É sensacional. Vou começar assim. Depois vocês vão puxando mais temas e eu vou lembrando. Olha, eu me apaixonei também pelo filme logo de cara. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, porque ele é um filme delicado, mas e leve também, e não é piegas em momento algum. Isso que eu achei muito sensacional. E ele tem muitos detalhes mesmo. Eu também enquanto a Estê tava falando, eu tava lembrando das coisas que eu anotei, mas tem muita coisa acontecendo no filme. E tem os cortes rápidos e tal, e mesmo assim você não fica, tipo, atordoado. Nossa, o que tá acontecendo, né? São detalhes que vão entrando muito bem encaixados. E sobre as cores do filme, pra mim, eles passam não sei, vou falar de sensações. Dá a sensação que tá calor, que tá úmido o tempo, sim, entendeu? Aquela coisa acontecendo, não é? As cores que ela usa dão essa sensação, né? E também, gente, eu fiquei completamente apaixonada por todas as personagens, torcendo por todas elas. E a Rima, gente, não tem coisa mais delicada do que a forma como ela retratou o interesse da Rima naquela cliente do salão, né? A troca de olhares delas, tá tudo ali naquele olhar delas e na linguagem. E pensando agora, a sensação que eu tenho de como ela retrata as mulheres é como a Sarah Polley retratou as mulheres no Take This Waltz, naquela cena do banho. Sim. De cumplicidade. Eu senti a mesma coisa, assim. Eu achei o filme lindo.
É porque o filme ele retrata muito essa questão da sororidade, né? Elas são mulheres muito diferentes entre si, elas têm idades diferentes, elas estão passando por vivências diferentes, mas elas estão o tempo inteiro ali para ouvir umas às outras e apoiar na situação que está acontecendo, né? Então, até a gente não falou, né? Mas a Layali, ela é interpretada pela própria Nadine, né? Que é maravilhosa, né? E tem um momento do filme, sem dar muito spoiler, mas que ela tenta fazer toda uma surpresa de aniversário pro namorado dela, que é um homem casado. E ele não comparece, porque ele não pode se afastar da família dele pra ficar com ela, né? E aí vão todas elas lá, na festinha que ela tinha preparado. Aquilo lá é muito legal. O bolo intacto, né? Aquilo lá é muito legal, porque vê assim que elas não estão julgando umas às outras. Elas estão cuidando umas das outras, independente da situação que elas estão passando, né? E essa questão do calor, eu concordo muito, assim. O filme, ele passa uma sensação de calor, e aí eu tava olhando aqui as minhas anotações, e por um acaso, eu percebi que a maior parte das cenas em que eu anotei as cores do cenário é baseado no rosa. O banheiro é rosa, a sala de jantar do noivo da Nisrine é rosa, o salão é rosa, laranja e verde abacate. Aliás, a sala de jantar é rosa e amarelo. Então, assim, são cores quentes e as suas cores complementares para dar uma quebradinha, assim, né? Mas ele realmente passa essa sensação de calor. E essa festa de aniversário, assim, esse momento é muito catarse, né? É muito assim, o auge dela perceber o que está acontecendo, assim, de como que ela está se colocando numa situação ultrajante, né, com esse cara. E é sensacional o contraste quando ela conhece a esposa, e a esposa dele também, mais pro final, tá fazendo uma festa de aniversário. E se dá de uma forma completamente contrária, assim. A gente vê que no hotel barato que ela consegue reservar para o evento, por não pedir identidade, né? Ela mesma arruma tudo, arruma as unhas, assopra um tanto de balão. E a esposa, quando conta para ela, que é uma figura super simpática, super legal a esposa dele, não tem aquela rivalidade, né? Que a gente espera. Ótimo. Ela ficou olhando para ela quase com adoração, assim, tentando entender aquela mulher, né? E ela se ajoelha, assim, vai fazer a unha dela. E ela comenta, olha só a simbologia, né? Tipo, ela fez a unha, ela está fazendo a unha da mulher. Aí a moça, esqueci o balão, minha irmã que vai olhar o balão pra mim. Eu sei fazer bolo. Então, assim, tipo, como que o dela dá errado e como que para a esposa dá certo. Então tem um contraste muito, muito foda nesse pedaço. E ela entende mesmo, assim, é muito bem construído os elementos. E, assim, a Mi falou em Não Ser Piegas, realmente, é um romance, mas, no momento algum, o foco é no cara, né? Assim como o Jake This Waltz faz isso muito bem. A gente vê esse cara, a gente vê um relance desse cara, a gente não conhece ele, a gente tá preocupado com ela e com as mulheres, como que as mulheres estão, assim, em relação ao casamento, né? Que, acho que é até muito crítico em relação ao casamento, esse ritual todo que se faz, essa necessidade que tem disso, né? É bem diferente esse romance. Talvez seja por desconhecimento meu, né? Mas eu creio que eu nunca tinha visto um filme libanês. E ver como ela coloca a questão da sexualidade, por exemplo, aquela lá que é virgem e o noivo não pode saber que não é mais virgem e o noivo não pode saber. A forma como ela trata isso também não é nada muito escancarado. A questão do interesse da moça sobre a outra moça também não é muito escancarado. E eu achei muito interessante também como todas as mulheres se ajudam, como vocês falaram, né? O que acabou me lembrando de novo os filmes da Mulfida, né? Que aquelas mulheres, tem os homens lá, mas tipo, eles são apenas uma parte da história. O que está importando ali é a relação entre elas. E no filme isso fica muito bem claro. E também eu gostei muito de como as mulheres não viram rivais em momento algum. Sim. Tinha esse olhar de curiosidade, de querer entender. Uma tristeza, né? Tipo, eu tô com seu marido. Nossa, imagina o conflito dela, né? Tipo, naquela sociedade.
E tendo um sentimento por um cara que nunca vai estar com ela, deve ser muito confuso e uma apoia a outra, né? Eu gostei também como a esposa do namorado da Layali não é vilanizada, né? Assim, porque elas poderiam ter raiva dela, né? Porque afinal a amiga delas quer ficar com esse cara e ele já é casado, né? Mas quando elas conhecem ela, elas veem que ela também é gente boa. Ela até fala, nossa, seu cabelo é lindo, eu queria pintar meu cabelo de preto. E aí ela diz, mas eu não posso porque meu marido me ama do jeito que eu sou, né? Então melhor não mudar. Então tu vê que rola até uma certa submissão, assim, na maneira como ela encara o relacionamento. E aí tem essa empatia, né, das personagens umas pelas outras, né? E eu achei isso muito fantástico. Outra coisa que eu achei legal, que a gente não contextualizou, é o nome do filme, né, que é Caramelo, né? Que caramelo é o que elas chamam a cera de depilação, que é feita com açúcar e limão, né? E aí mostra, assim, a preparação na abertura do filme, elas na cozinha, uma sequência maravilhosa, assim, né? Porque eu primeiro achei que elas iam cozinhar mesmo. E, na verdade, elas comem esse caramelo também, né? Mas, assim, a função dele é ser usada para depilação, né? E aí nesse sentido eu achei incrível uma sequência que tem do makeover do patinho feio, que seria o policial, né? Porque geralmente é a menina feia de óculos, né? Que eles tiram o óculos e vira de repente maravilhosa, né? E aí o policial é o contrário, né? É tipo, ele tem um bigode, tira o bigode e de repente ele vira um galã, né? É muito aleatório. Tem esse processo, assim, acho que o Caramelo é um título excelente, porque é uma coisa doce, né? Como as cores do filme, mas é doloroso fazer a depilação. Então é o processo que você vive pra você ficar belo, né? Essa transformação ali no salão. E até a moça que vai lá fazer a massagem na cabeça, aquela que tem um cabelo preto, lindo, ela corta o cabelo, ela sai de lá numa leveza, assim, né? Então os dois, tanto o policial que tira o bigode e essa simbologia de passar pelo processo de beleza e, né, até tem esse processo que você falou da menina, da alteração no visual da moça que se veste masculinizada. Isso eu acho que quase assim, foi que eu não gostei muito, assim, tipo, que pro casamento eles vestem ela mocinha, tipo, vamos depilar a perna aqui, não sei o que e tal. Só tem isso, aquele momento Clube dos 5, assim, né? Tipo, vamos pegar a moça estranha e vamos transformá-la num padrão e tal. Tem essa situação com ela. Mas de forma alguma estraga, assim. Eu achei, assim, essa alteração dela um pouco desnecessária, mas, assim, era pra festa do casamento, né? Eu entendo que era uma coisa específica e que depois ela ia se vestir normal, né? Embora fosse desnecessário mesmo sendo a festa, né? Mas, em contraponto, a namorada dela também tem um cabelão gigante e passa por uma mudança pra se aproximar a ela no final. Isso também é legal, né? Assim. Sim, sim. E eu gosto muito também daquela personagem mais velha, que é a costureira, que assim, ela sempre tem umas cenas muito assim, silenciosas, sem fala, e aí tem aquele affair dela ali que é um cliente e tudo, e essas relações que o filme faz com a velhice e a juventude, sabe? Quando ela se maqueia e ela chora e tira aquela maquiagem, isso é muito bonito, cara, isso é muito forte. Porque parece que ela percebe que ela não se adequa ali mais, sabe? Ela faz o contrário do processo da atriz, que faz de tudo para manter... Ela tá no lugar já de cuidar da Lili, né? Que é outra ótima personagem, que fica ali, tipo, catando... Que tem uma insanidade, né? Que fica catando aqueles... Que ela acha que são as cartas do... Tem um momento que ela se maqueia, que ela fica super... que é meio circo, assim, aquilo. Então, essa relação com a beleza do filme é muito bem construída. Com a vaidade, com a estética, né? Com a juventude, com a velhice. Tudo na fotografia, né? Ele não é muito de explicar as coisas. Você entende tudo observando. Isso, eu concordo com isso que a Esther falou. Foi até casa um pouco com o que eu falei no começo. Ela joga milhões de questionamentos, milhões de assuntos e tudo numa fotografia bem simples. Bem simples, muito complexa, mas de fácil entendimento, né, de quem tá assistindo o filme.
E só um comentário que eu queria fazer, assim, a maioria desses filmes que a gente assiste, a maioria não, muitos dos filmes que nós assistimos, tem essa cena de união de mulheres na cozinha. No Caramelo tem isso, delas preparando a cera, né, que elas vão comendo. Já me adiantando um pouco, no filme seguinte também tem uma cena maravilhosa, que elas estão na cozinha preparando um puta banquete pra fazer uma coisa X, né, e a comida, ela é meio que uma coisa que une a gente, que une as pessoas. A gente falou disso no Julie and Julia também. Tem cenas nos filmes da Moffitt e de outras tantas diretoras que a gente assistiu, né? E pra mim esse é um ponto também que ficou muito bom no filme. Porque no final das contas é aquela alquimia que a gente diz, né, na cozinha, que é essa coisa de misturar os ingredientes e enquanto tá misturando os ingredientes, tá amarrando os próprios relacionamentos ali em torno, né? E aí a Estê também tinha mencionado do Caramelo, que é essa coisa doce, mas que também causa dor no filme, mas eu fiquei pensando nesse sentido também, que o preparo do Caramelo é o momento onde elas estão todas unidas, é o momento que elas estão todas juntas, assim. E aí, isso também é uma coisa que eu fiquei pensando, que elas são todas as mulheres que estão sendo retratadas, mesmo a Rose, que é mais velha, que é a costureira, né? Elas são mulheres que elas têm as carreiras delas, elas têm profissões próprias, né? E elas estão todas se desdobrando para viver a vida delas no meio das regras da sociedade, assim. É muito interessante como essas histórias delas se desdobram no filme, que traz pontos muito importantes e bastante sérios, mas sempre com a leveza. Eu achei um filme... Ai, desculpa o trocadilho, assim, mas é um filme muito doce. Ele é um filme... Sim. Ele é um filme muito gostoso de assistir. E é isso mesmo, né? Essa liga que o Caramelo tem, assim, elas dão aquela puxadinha, assim, parece que o Caramelo é o que une elas mesmo, assim. É o grande agente que une todas elas mesmo. É por isso que é um título muito perfeito. E só uma coisa que eu fiquei babando quando eu assisti o filme foi a máquina de costura preta de ferro da Rose. Que coisa linda, gente. Eu quero. Vintage, né? Sim, é maravilhosa. E tem uma montagem paralela também, mais pro final. Que final impressionante, inclusive. Mas quando a moça que vai casar vai passar por um procedimento cirúrgico ali, eles fazem uma montagem paralela com ela costurando. Sim. Eu achei isso sensacional, cara. Muito Como bom. que é sutil, não mostra, e você entende o que tá acontecendo ali, a simbologia de costurar, né? Sim. E, nossa, é muito sensacional. Quando elas estão fazendo a transformação na amiga também, que elas vão depilar, ela tinha falado na cena do aniversário assim, minha vida toda tá dependendo de uma buzina. E elas ficam até meio sem entender, mas tem esses momentos assim, dela esperar o telefone tocar, e naquele momento toca todas as buzinas, toca todos os telefones e foda-se, ela tá ali pra amiga, sabe? Ela já não quer saber mais. Então, realmente, do cara, né? Ela desistiu. Realmente, a resposta tá nessa união entre as amigas mesmo. Acho que o romance é mais nesse sentido. O bonito tá nisso, assim. Não é tipo o foco, preciso casar, preciso de um marido. É ficar bem, assim, é se ajudar. É exatamente isso que eu falei, e eu concordo com a Estê. Como o filme vai unindo todas essas simbologias de uma forma muito sutil, tudo que ela... Eu não sei como são as leis, né, para um filme sair no Líbano, mas muitas coisas que ela não pode dizer, ela se expressa com essas simbologias, com uma câmera mais delicada, enfim, né? Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer sobre esse filme, sobre o quanto eu amei e recomendo eternamente para as pessoas. E eu acho que, talvez para encerrar, assim, só dizer que quando se tratam de filmes protagonizados por mulheres, sempre existe muita crítica quando são filmes que tratam de relacionamentos, né? Até porque muitos filmes que tratam de relacionamentos, eles tratam eles de maneiras rasas. Mas a gente já citou bons exemplos aqui no nosso podcast e eu trago de novo o Take This Waltz, né? Porque é o nosso romance maravilhoso até agora, né? Do podcast, né? Mas, assim, queridinho. Mas assim, aqui nesse filme, a história de todas elas praticamente
tá em torno dessa questão dos relacionamentos, mas não é que a vida delas gira em torno dos relacionamentos, porque, como eu falei, elas têm as carreiras delas, elas têm outros conflitos, elas têm a amizade umas das outras, mas é que são pontos que são importantes para as nossas vidas e que são importantes para as vidas delas, né? Então, mostra como essa questão consome elas e ocupa um tempo da vida delas, mas não de uma maneira romantizada, é de uma maneira bastante realista. Uhum. Embora doce e rosa na sua escolha de paleta de cores, como a gente já falou, né? Sim, o que não desvaloriza em nada, né? E eu admirei muito na Nadine, assim, que no outro filme também que a gente vai falar daqui a pouco, ela usa uns elementos, assim, da simplicidade do lugar, né, e da vida delas. Tipo, a placa do salão, ela tem um D caído, assim. Então isso, além de um alívio cômico, assim, é muito simbólico das faltas que tem nas vidas, assim, que ela vai trabalhar. A luz toda hora cai em momentos estratégicos, então ela usa essas questões em favor, assim, da narrativa, muito bem, sabe? Pontua demais e fica muito legal tecnicamente também. E eu adoro ser um filme sem conclusões estabelecidas também. É tudo na sutileza, inclusive a trilha sonora, nos dois, maravilhosa. Nesse aqui, ela foi feita pelo Khaled Mozanar, espero ter falado certo, que é uma trilha que não necessariamente chega a comentar a ação, mas que é muito bonita, assim, muito bem feita. E te deixa com perguntas, né? Te deixa imaginando o que aconteceu. Se não precisa todo mundo casar e ser feliz, né? Deixa finais abertos, criativos. É muito bonito, gente. Tô vendo aqui, acho que vai sair um textinho pro blog. Depois vocês olham. Sobre caramelo. E agora onde vamos? Bom, então acho que a gente pode falar agora do segundo filme da Nadine, né? Que... Desculpa a piadinha, é que o nome do filme é E Agora Onde Vamos, que é de 2011, e ele se passa num vilarejo onde moram cristãos e muçulmanos amistosamente, e por causa de pequenos desentendimentos, a animosidade cresce, e as mulheres, cansadas de perderem seus filhos, tentam eliminar as tensões religiosas entre os homens. O filme foi indicado ao prêmio Um Certo Olhar em Cannes, onde venceu a menção especial do Prêmio Ecumênico. Ele também ganhou o prêmio do voto popular no Festival de Toronto, entre outros festivais. E eu acho que esse filme ele funciona quase de uma maneira alegórica, né? Porque aquele vilarejo ele é um pequeno caldeirão do que poderia ser toda uma região, né? E nesse sentido, é uma região em que as coisas estão em paz, as pessoas convivem tranquilamente e há um conflito que vem de fora e se instala, mas que por causa do desentendimento se mantém, né? E é muito legal ver como as mulheres têm esse papel de conciliação. E também ele tem também nesse aspecto alegórico, ele tem alguns momentos de musical. Tem essa coisa de terem algumas cenas em que as pessoas cantam a cena, assim, né? E o que vocês acharam, assim, desse filme em específico? Aquela introdução até me lembrou Juliana Rojas, né? Sinfonia da Necrópole, porque é uma procissão, todo mundo em luto, e aí, de repente tem aquela quebradinha no pescoço, assim, tem uma dança que começa a surgir ali. É thriller. E já dá o... É tipo thriller, exato. E aí já dá um toque, assim, do que vai ser esse filme. Ele é triste, eu achei bem triste, apesar de ser mais um humor, assim, ser mais uma comédia. Ele é muito equilibrado nesses gêneros mistos, assim, dele. Aquela primeira cena delas nessa procissão eu achei bastante estranha. Eu não tava entendendo muito bem pra onde o filme ia. E aí, como a Esther falou, nessa quebrada meio que fez algum sentido pra mim. E esse não é que eu não gostei de cara, mas ele me ganhou aos poucos, ao contrário do Caramelo, que na primeira cena eu já estava completamente apaixonada. E, bom, é basicamente um filme que... Vou fazer uma piadinha, gente. Se as mulheres estivessem no poder, as coisas seriam muito mais fáceis nesse mundo, né? E me lembrou também a alegoria, né, de Lisístrata, né, do Aristófanes, se eu não me engano. Que Sim. As mulheres fazem uma greve de sexo e resolvem o problema da guerra que estava rolando. E nesses são as mulheres que tomam as rédeas das coisas de um jeito engraçado, né? A cena delas fazendo comida, e eu não vou fazer um spoiler do que mais tem nessas comidas, né? Mas o jeito que elas resolvem a situação é engraçadíssimo. E é uma situação tensa pra caramba.
Aquela cena que o cara, ele meio que acaba descontando a raiva dele numa criança que usa muletas, é muito foda, né? E além desse conflito todo, ainda tem a questão das minas que estão espalhadas na região, né? Que todo mundo tem que tomar muito cuidado. Mas enfim, o foco é na genialidade dessas mulheres, de como elas se desdobram, elas contratam dançarinas exóticas, né, para ajudá-las nessa situação toda. E, como vocês falaram, é um filme extremamente triste, mas com toques de humor que dão aquele alívio cômico e torna o filme extremamente prazeroso. Eu vou aproveitar o teu gancho, Michele, sobre o Lisístrata, e indicar o Chi-Raq, que é um filme do Spike Lee, acho que é de 2015, saiu ano passado, na verdade, e que é um filme, é uma adaptação contemporânea da peça e é maravilhoso, assim, também. Mas, voltando a essa questão das mulheres, né, até é legal uma hora que a personagem... porque a Nadine também, nesse filme, ela é uma das protagonistas, né? E tem uma hora que ela faz todo um discurso que é um pouco explicativo demais, eu achei, assim. Tipo, é um momento em que o filme fica um pouco didático. Mas ela fala assim, isso é ser homens pra vocês justamente nesses momentos de violência para quem menos deveria estar recebendo, do tipo as crianças, que não tem nada a ver com nada, sabe? Umas situações assim que realmente lamentáveis e que não deveriam estar acontecendo. E por ele, eu acredito que ter esses momentos musicais, assim, ele também é muito construído poeticamente, assim, desde o início, que ela... Eu encaro como o filme todo como um poema, assim, porque ela narra, ela explica a história que ela vai contar, né? Então tem versos lindos, assim, tipo, não há estrelas, não há flores, e aí as mulheres de preto. Então já é aquela bela introdução poética, e todas as falas, cara, são muito bem construídas. O filme tá muito mais na linguagem que o Caramelo, assim, o Caramelo é mais visual. Esse, ele tá muito na linguagem, assim. Tudo que elas falam. E os elementos também, de novo, muito bem colocados. Aquela televisão do início, agora que você falou da biografia dela, essa precariedade, de novo, assim, que eles têm que usar o que tem, né? Tipo, os meninos fazem as entregas de uma bicicleta adaptada numa banheira, aí leva todas as cadeiras da aldeia pro lugar para assistir televisão e tal. E ali, aquela previsão do tempo já dá uns indícios do que vai acontecer no filme, né? Aquela mulher toda bonita falando, o jeito que os caras ficam, como que elas usam isso, ao invés de demonizar isso, elas usam isso, elas usam a boemia e essa questão da beleza, né? Das outras mulheres para conseguir o que querem, assim. Então é muito sensacional. Então, essa questão da TV, realmente, depois de ter visto a biografia da Nadine, fez muito sentido, assim, porque eu tava procurando na biografia, eu só coloquei que ela nasceu em uma pequena cidade, né? A cidade onde ela nasceu, hoje em dia, tem em torno de 5.000 habitantes. Então, imagina em 74. Não. E aí, nesse contexto da guerra, ela diz que ela tinha 12, 13 anos quando ela locava filme, né? Então, isso foi em 86, 87, né? Então, com certeza, deveria ser uma realidade muito próxima a essa que está sendo retratada nesse filme. E o fato de ela pegar uma TV de tubo em 2011, colocar ali, no meio da cidade, e a TV ser o que gera a união entre a população, assim, eu acho que é de certa forma, usar a experiência dela. Claro, ela aparentemente passava por essa experiência de uma maneira muito solitária, ela sozinha em casa assistindo TV. Mas a questão de como a TV traz essa estabilidade na relação ali do vilarejo, né? Achei muito interessante. E naquele momento também tem o sacrifício, entre aspas, da Brigitte, né? Que é uma cabra, né? Que eles vão se alimentar dela. E eu acho, assim, geralmente isso me incomoda em filme, né? A gente quer... Vocês são veganas, vocês me entendem, assim, essa questão do animal. Mas ali, tipo, ele fez quase que uma oração em honra da Brigitte, sabe? Sacrificou seu corpo por nós, então achei muito bonito, até isso, assim, até eles louvarem esse alimento, sabe? Muito respeitável com elas, muito respeitoso, quer dizer. E a forma com que o filme equilibra, assim, a questão religiosa, né? As mulheres, apesar de ter a questão...
cristãos e muçulmanos, elas estão unidas, independente de usar véu ou não, elas estão unidas. Já os caras, qualquer bobagem separa eles, né? Isso é interessante observar. E elas usam muito o profano no filme como um elemento positivo. O tempo todo é o sagrado, tem a virgem, que inclusive a virgem é questionada em alguns momentos, assim, muito, muito forte isso. E o elemento profano, né? Sensual e tudo. Até que quando elas estão pedindo ajuda pra virgem, o que pisca lá? A mulherzinha pin-up lá do fliperama. Então, assim, uma coisa sutil ali que faz toda a diferença. Muito inesperado, né? O filme, assim, sempre me surpreendia, a todo momento. Nossa, o filme também me surpreendeu muito. Ele pegava uns caminhos que eu não imaginava. E a questão da cabra, eu ouvi da mesma forma que você, eu não fiquei incomodada, porque, se eu não me engano, a cabra se machucou numa mina, não foi? E acabou morrendo. Isso, ela tava machucada. Isso, não foi um tipo, vamos matar e por matar, entendeu? Foi um acidente e eles fizeram esse aproveitamento, entre aspas, né? Que eu não vou condenar pela região, pela situação toda, né? E o filme se passa em que época? Porque ele foi gravado em 2011, mas isso pra mim não ficou muito claro. Porque essa cidade está tão distanciada de tudo, né? O meio do como eles se locomovem, a TV de tubo. E uma coisa que eu achei engraçada também, elas fazem piada com essa coisa do homem ficar cego por uma beleza eurocêntrica, padrãozinha, né? E elas se aproveitam dessa cegueira é horrível, gente, desculpa, essa cegueira deles, pra fazer uma piada em cima disso e conseguir resolver a situação toda e se vingar deles, né? E como eles cedem os quartos, essas cenas são muito engraçadas, porque é uma mulher usando isso a favor do humor, né? Não é um homem objetificando o corpo de uma mulher. Eu não vi essas moças objetificadas. Elas estavam ali pra ajudar, né? Tanto que elas entram totalmente, né, na delas pra criar, né, um jeito de resolver esse conflito que tá prestes a eclodir desses homens. E a questão da imagem da santa, né, tem as moças muçulmanas ajudando a colar a santa que o cara quebrou. E eu achei isso mostra muito o respeito que uma mulher tinha pela outra. Porque os homens, eles têm esses conflitos religiosos, só que para as mulheres, na vida do dia a dia, estão todas juntas. Todas precisam criar os filhos, precisam fazer a comida, precisam resolver a situação que está acontecendo no vilarejo, né? Então isso eu achei muito bonito também, o respeito que uma tem pela religião da outra e como elas se ajudam, enquanto os homens, qualquer coisinha é uma faísca para começar uma guerra. E essas meninas que chegam também, é massa a relação. A princípio elas ficam assim, ai meu Deus, será que é Satanás e tal? Dissemos roupa sexy, não pelada e tudo. Mas elas vão se conhecendo, né? E as meninas, tipo, tem uma hora até que tem um romancezinho entre como é que chama os dois protagonistas, gente? Socorro. Aquele moço das obras. Sim. E ela. Aí ela tá dançando, assim, ela fala, não se preocupe, eu não faço o tipo dele. Então, de novo, não tem uma competição, assim, entre elas. É uma parceria. Eu não lembro o nome dele, mas ela é a Amal, né? Isso, é. E ela é cristã e ele é muçulmano, então as senhorinhas ficam lá fofocando e dizendo quando que ele vai se batizar, quando que ela vai se converter, tipo... Colocar o véu, né? É o Rabin que ele chama. Achei que Rabin. E os momentos musicais também é legal, que ela imagina, né, o romance no musical, ele só se concretiza nesse momento da imaginação dela, né? Então, quando as dançarinas foram chamadas, eu confesso que eu estranhei um pouco, porque eu fiquei pensando, poxa, mas elas vão fazer o uso de outras mulheres como estratagema para conseguir terminar com os conflitos, né? Mas a forma como isso se desenrolou, assim, foi muito, tipo, uma ajudando a outra e tudo dando certo, assim. Não pareceu uma imagem realmente... A Mi falou, não houve objetificação, mas também não achei que houve uma exploração, sabe? Achei que talvez ficou um pouco deslocada na história, assim. Se tirasse essa coisa das dançarinas... a história se desenrolaria meio que da mesma forma,
Mas, assim, foi mais um elemento de humor, assim, na narrativa. O que eu fiquei um pouco pensando, mas aí é pelo fato de que o filme é um pouco nesse sentido uma metáfora mesmo, ou sei lá, uma analogia aos acontecimentos da região, né? E isso também acontece no Chirac, que para isso funcionar como uma metáfora, ele acaba tendo que ser super simplificado. Então, a Nadine, ela fala que ela é uma pessoa do mundo árabe, né? E classificar os conflitos do mundo árabe como conflitos como sendo de origem religiosa, é bastante raso e, na verdade, até equivocado, né? São conflitos muito mais políticos e muito mais profundos do que a questão da religião, né? Então, só que, claro, ela teve que simplificar usando uma chave de interpretação de colocar, são dois grupos, na verdade são muito mais do que dois grupos, né? Mas assim, naquele contexto da vila que está sendo retratada, colocar como sendo dois grupos, e esses dois grupos, o desentendimento seria em virtude da religião. Isso funciona justamente porque o filme é essa fábula. Se ele se pretendesse ser uma análise da região de uma forma mais complexa, aí já não funcionaria mais, mas achei que a poética dele é muito bonita, assim, nesse contexto ele funciona muito bem. Então, além disso tudo, outro título que é fenomenal, esse Agora Onde Vamos, que a gente só entende assim, no último momento, que ficou uma piada assim, muito bem colocada, esse humor do filme com a questão mais sinistra mesmo. Então foi uma piada muito feliz ao final. E a dedicatória é linda, né? Essa hora eu já estava chorando já loucamente. Ela dedica o filme às nossas mães. Ô, Nadine, muito amor no coração. Essa Nadine. Porque no final o que une... É maravilhosa. E porque no final muito do que une essas mulheres é a coisa de estar perdendo os filhos, né? Nem todas são mães ali, mas essa convivência uma com a outra e apoiando uma outra quando se perde um filho, né? Então, nossa, esse filme é muito bom. Sim, os dois, né? Os dois são muito bons. Eu só queria fechar com essa questão de maternidade no filme. Não é apenas a maternidade do filho que você teve e tal. É o cuidado que uma tem com a outra, porque na hora que mostra o cemitério, só tem foto de homem, né? Até uma das dançarinas, numa hora que visita, fala: nossa, mas só tem foto de homem, né? E aí meio que fica implícito, né? Dos homens que morrem na guerra, nos conflitos. E as mulheres que ficam, né? São elas que sobrevivem e precisam continuar a vida. Então eu acho muito bonito esse... Também tem uma cena que eu não quero fazer um spoiler, mas que uma das mulheres perde um parente e todas se reúnem e choram e cuidam junto com ela e protegem. E também tem aquela cena da mãe falando pro filho: você não vai começar um conflito, eu vou te impedir da forma que eu puder. E ela impede, né? Então a força das mulheres nesse filme é maravilhosa. Sim, demais. Depois de 2011, o próximo trabalho na direção da Nadine foi um curta na antologia Rio Eu Te Amo, que é uma reunião de curtas que se passam em lugares diferentes da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi lançado em 2014. E a Nadine, ela dirige um em que um ator, que é interpretado pelo Harvey Keitel, tenta usar um orelhão, mas ele não consegue, porque tem um menino que está em situação de rua e que ele afirma que está esperando um telefonema de Jesus. Então, assim, eu não tinha assistido ainda o Rio Eu Te Amo, e eu devo dizer que, na minha opinião, é bem esquecível, assim, é um filme bem ruim, um conjunto de curtas, assim, que estão competindo para ver qual que é o pior do que o outro, e a Nadine meio que, eu acho que não tem muita culpa do resultado final, porque ainda por cima esses curtas são interligados, então não existe uma grande autonomia em termos criativos, né? Não sei o que vocês acharam do filme, assim. Mas, assim, eu acho que o dela, talvez por ser um dos que estão mais independentes em relação aos outros, em termos da narrativa geral da antologia, é talvez o menos pior do filme.
É, uma pena é que esse curta dela não é apenas um curta, assim, ele ficaria melhor sozinho, assim. Eu não revi o curta dela especificamente, eu só assisti a uns vídeos no YouTube que tem ela explicando, que tem o Keitel, que tem o menininho, e até sou bastante simpático, assim, seria até um chamariz para ver o filme, mas o filme realmente é muito ruim. Um outro episódio que eu lembro com certo... menos desgosto é o que tem o Rodrigo Santoro dançando com o menino e tal, que também funcionaria melhor como um curto isolado. Mas é uma pena, assim, que a Nadine esteja no meio daquela pândega horrorosa que ficou o Rio Eu Te Amo, uma pena. Mas nada que vai desmerecer o trabalho dela, de forma alguma. E eu também tô louca pra ver o próximo filme dela. Não sabia da produção desse filme novo, e tô empolgada, assim, quero mais Nadine. Acabou que eu já emendei minhas considerações finais aí. Então já faz No teu gancho. jabá. Já faço o jabá, me despeço de vocês. Vocês podem me encontrar lá no Discos da Estê no Instagram. E tem um blog também com meu nome, Stefania Amaral, no WordPress, que eu estou escrevendo um tiquinho mais, tem texto da Mulher Maravilha. E é isso. Beijo para vocês. Assistam Nadine Labaki, por favor, quanto antes. Bom, eu tinha planos de assistir o Rio Eu Te Amo, porque eu nunca tinha visto, né? E já aproveitar e ver tudo, né, e tal. Só que eu comecei a ver e, gente, não dava. O filme é muito ruim, assim, não teve como. Até comentei com a Isabel. Não, eu vou assistir o filme inteiro, sim. Não deu, não foi possível. Eu pulei pra parte da Nadine e, assim, gente, é um filme que não diz muita coisa. Ele é muito clichê, tipo, Rio de Janeiro, violência, aquela coisa toda, mas é bonitinho, é fofinho, não é uma coisa que vá mudar rumos da carreira dela, não é uma coisa péssima também, acho que dá pra assistir de boa. Mas, assim, eu tô mais do que ansiosa por um filme novo dela, tô louca pra assistir o filme novo, espero que saia logo. E, de novo, né, mais um problema que a gente tem com filmes de diretoras mulheres, demora muito pra sair entre um filme e outro delas, né? E até tava vendo uns comentários no Filmou e tinha umas pessoas falando, uma pena que ela demore tanto para lançar um filme, né? Enfim, tô ansiosa para assistir esse filme novo dela, recomendo demais os filmes da Nadine. Sei lá, sensacional demais, é feel good filme, né? Apesar de tratar de temas pesados algumas vezes, ela trata de uma sutileza muito bacana e com um humor muito... Eu não gosto de humor, né, como vocês sabem. Mas o humor dela é muito delicado e muito bem encaixado, então eu gostei demais. E já aproveitando, eu sou mediadora do Leia Mulher São Paulo, também escrevo no nosso site, sou organizadora do projeto, e eu também tô com um blog chamado Feminist Horror. Ele tá um pouco ainda andando, mas eu escrevo principalmente sobre terror, mas eu foco no papel da mulher no cinema, tanto de terror, de ação e de outros gêneros que eu gosto bastante. E assistam os filmes da Nadine, que vocês vão gostar bastante. Sobre esse curta ainda, ele é meio bobinho, assim, né? E até infelizmente, eu assisti o filme inteiro, não só o curta. Também! Perdi essas 2 horas da minha vida, quero de volta. Mas a pessoa que estava assistindo comigo ainda falou assim, parece um especial daqueles da Xuxa, sobre o curta da Nadine, né? E aí eu ainda fiquei pensando, nossa, mas esse ainda era um dos melhores, né? Só que o filme tem essa coisa, né? Ele parece uma mistura de Globo Filmes com especial de Natal mesmo, essas coisas assim. E também vídeo publicitário de turismo, né? Da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, assim... eu também fecho a minha fala dizendo, assistam os filmes da Nadine, mas assistam os longas. Quer dizer, eu não sei os outros curtas, mas esse curta especificamente, como ele é muito controlado pelo conjunto da obra onde ele está inserido, não vale muito a pena. Agora, os filmes dela são maravilhosos, são bonitos de olhar, assim, a estética é muito bonita, as cores são lindas, eles são doces, eles têm bom humor, mesmo tratando de questões sérias, e eles trazem o contexto da sociedade do Líbano contemporânea, e de acordo com ela mesma, né? E eu acho que, assim como a Michelle, eu provavelmente nunca tinha assistido um filme libanês, não tenho certeza. E foi muito legal ter contato com esse cinema, assim, porque realmente é muita qualidade e, ao mesmo tempo, são filmes leves que a gente assiste sem trabalho nenhum, assim, não é algo que a gente se sinta esgotado quando termina o filme, dá vontade de ver de novo.
E para quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou escrevendo no estantedasala.com. E então, para vocês ouvintes, a gente gostaria de pedir para vocês o feedback de vocês, se vocês já assistiram algum filme da Nadine, ou se por causa do podcast assistiram algum deles, o que vocês acharam do programa, ou dos filmes. Então deixa lá um comentário pra gente no nosso SoundCloud ou no nosso e-mail, cinemafeitoporellas@gmail.com. A gente adora receber os e-mails de vocês, nós respondemos um a um. E vocês também vão nos encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Temos contas em todas essas redes sociais. E vocês também podem ajudar a gente através do Padrim e do Patreon, padrim.com.br e patreon.com, ambos /Feito por Elas. E é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer muito a audiência de vocês e até o próximo programa. Tchau. Tchau, valeu, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.